Então, gente, olha, a gente vai falar um pouco sobre caldeira, tá? Claro que quando você fala em caldeira, existe até um cursos, né? Você vai trabalhar em caldeira, você faz um curso. Então, a ideia aqui não é falar sobre o funcionamento da caldeira, tá? A gente vai apenas comentar um pouco como ela funciona, tá? Descrever um pouco o processo, mas a gente não vai se aprofundar com relação ao funcionamento dela, como é que ela funciona, qual é a pressão ideal, qual é a pressão tipo da água que tem que ser utilizada, né? Como é feito os tratamentos, tá? Porque não é o intuito da aula. Tá? O intuito da aula é mesmo só para a gente ter uma noção do que é uma caldeira e os problemas que são causados, né, na caldeira, principalmente com relação à corrosão. Tá? Então, existem vários tipos de problemas que podem ocorrer numa caldeira, mas o nosso intuito hoje, né, na aula, é falar sobre corrosão na caldeira. Tá? Quais são as causas da corrosão na caldeira? Tá? Por que caldeira? Né? Porque a gente está falando na caldeira. Existem vários tipos de equipamentos que sofrem corrosão, né, no processo industrial. Mas a caldeira é um dos equipamentos mais importantes dentro de um processo produtivo. Tá? Por quê? Porque a função básica da caldeira é gerar vapor. Né? E dentro de um processo industrial, principalmente no processo que processa alimentos, né, que trabalha com alimentos, ela tem uma função básica no processo. Qual seria essa função? Seria o processo de sanitização, quer dizer, o processo de limpeza, né, das tubulações, dos recipientes, né, dos reatores onde ocorre o processamento, né, dos alimentos, porque ele consegue, os vapores da caldeira, eles conseguem higienizar, né, os equipamentos, as tubulações que passa os alimentos. Né? Por quê? Porque se você deixar esses alimentos por muito tempo dentro da tubulação, né? Vamos supor que você terminou o processo e você não faz a higienização da tubulação, quer dizer, retira todos os alimentos, o resto de alimentos que ficou na tubulação, esses alimentos, eles vão, com o passar do tempo, eles vão entrando em estado de decomposição. E quando o processo se reiniciar, você tem uma tubulação praticamente toda contaminada, né, com micro-organismos. Então, toda vez que você termina um processo, você faz uma limpeza nessas tubulações. Tá? E o que você usa? Usa o vapor vindo da caldeira. Tá? Além dos outros produtos químicos que são utilizados também. Mas os vapores da caldeira são um dos produtos mais baratos, né, e mais eficientes com relação à higienização das tubulações. Tá? Então, vamos ver aqui. Primeiro, a gente fala, nesse primeiro slide, a gente fala da função da caldeira, né? Como principal função é o aquecimento da água, né? Onde elas são empregadas nas máquinas de alimentos, né? Que fala aquele térmico, autoclaves, né? Esterilização, né? Cozimento de alimentos, tá? Calefação ambiental. Então, você tem aí uma série de aplicações onde você pode utilizar a caldeira, né? E sempre seguindo uma norma, né? Toda essa utilização da caldeira, ela tem uma especificação, uma norma que se quer seguida, né? A temperatura da caldeira, como é feita essa higienização, tem todo um processo que ele é feito através de uma norma, tá? Um momentinho. Uma norma. Então, aqui é a NR13, tá? Então, essa NR13, ela determina qual a quantidade de vapor tem que ser produzido, qual a pressão que tem que ser trabalhada. Então, tem tudo isso normatizado, tá? Por quê? Para não ocorrer um acidente, tá? Uma caldeira explodindo, tá? E ela pode levar a metade de uma fábrica, tá? Dependendo do tamanho da fábrica, é claro, né? Ela pode até levar a fábrica inteira.
tá? Porque o processo é realizado em pressões altíssimas, né? Então, a caldeira ela explodindo, ela pode levar a metade da fábrica, tá? Então, por isso que existem normas aí que devem ser seguidas, tá? Para não ocorrer nenhum acidente. Então, existem dois tipos de caldeiras, tá? A função de ambas é produzir vapor, tá? Mas existem formas diferentes de produzir vapor. Então, como existem formas, então você vai ter, no caso, basicamente dois tipos de caldeiras, tá? A primeira que a gente vai falar é da flamo-tubular, tá? Então, é a caldeira flamo-tubular. Cada uma delas tem as suas vantagens e desvantagens, tá? Então, o que leva você a escolher a caldeira, né? É as vantagens e desvantagens que você observa no uso dessa caldeira. Algumas, por exemplo, você tem mais facilidade de obter água mais próxima, ou você tem um processo que exige uma limpeza a longo prazo. Então, são coisas que você vai analisar e você vai escolher, né? Você quer uma pressão muito alta, ou não precisa ser uma pressão muito baixa, tá? Tem que usar alvenaria ou não alvenaria. Então, isso você faz uma soma de todas essas particularidades, aí você faz a escolha da caldeira, tá? Mas a função é a mesma, cada uma produz vapor, mas aí depende dessas particularidades. Depois que ele coloca aqui, a vantagem, né, dessas caldeiras flamotubulares. Tem a vantagem do custo, né, de aquisição. Então, ela é mais barata, tá? Exige pouca alvenaria, quer dizer, na hora que você vai colocar essa caldeira, ela não precisa de uma cobertura, uma cobertura que exija que ela seja totalmente coberta. Então, são detalhes que levam a essa escolha da caldeira, né? Atende bem ao aumento instantâneo da demanda de vapor. Quer dizer, se você, por exemplo, a tua produção ela está, por exemplo, está no final de semana. Então, você sabe que no final de semana você tem menos funcionários e com isso você diminui a produção. Aí, quando chega no outro dia, né, ou então na segunda-feira, aí você vai voltar ao processo, né, ao processo total da fábrica. Então, até que a caldeira ela consiga gerar uma quantidade X de vapor, né, isso leva tempo. Né, mas no caso desse tipo de caldeira, ela consegue atingir mais rapidamente a produção de vapor. Tá? A desvantagem é apresentar baixo rendimento térmico. Tá? Então, você consegue atingir a temperatura que você quer, mas a temperatura não é muito alta. Tá? A partida é lenta. Tá? A limitação da pressão atmosférica é em torno de 15 kg por centímetro quadrado. Tá? Baixa taxa de vaporização, quer dizer, você não consegue gerar tanta quantidade de vapor. Capacidade de produção é limitada. Né? A dificuldade para a instalação de ecomunizador, superaquecedor. Então, são equipamentos, né, que complementam a caldeira. Então, existem alguns equipamentos, claro, dependendo da aplicação dessa caldeira, você vai precisar de alguns acessórios, né? No caso dessas caldeiras flamotubulares, ela tem um pouco de restrição, tá? Então, é tudo isso que leva à escolha da caldeira, tá? Então, aqui você tem um esquema, tá, desse tipo de caldeira. Se você observar aqui, você tem uma chama, né? Essa chama ela vai aquecer o ar que fica dentro da caldeira e esse ar ele é transferido para um outro compartimento, onde nesse compartimento existem várias tubulações onde passa água dentro dessa tubulação. Então, esse ar que está aquecido, né, devido a essa chama aqui,
ele vai transferir o seu calor para essa tubulação, onde passa a água. Como a temperatura é muito alta, então ele começa a fazer com que essa água que passa pela tubulação passe do estado líquido para o estado gasoso, que é o estado de vapor da água. Tá? E é esse vapor que interessa. Tá? Então, o flama tubular, o processo é esse. Você utiliza o ar, tá, para aquecer a água que está nessas tubulações. Tá? Então, você tem alguns... Né, ó, tem outros equipamentos que ficam à parte, né, do lado de fora da caldeira, que vai facilitar o processo, né, de aquecimento da caldeira. Tá? Porque o que acontece? Quando você quer aumentar a temperatura do ar que está aqui dentro da caldeira, você tem que aumentar o fogo, né? A chama, porque você precisa que o ar fique mais quente, então você aumenta a chama. Então, para você evitar em gastar mais combustível, porque aqui essa chama ela é alimentada por combustão, né? Pode ser a gás ou pode ser o óleo diesel. Tá? Então, o ar que retorna para a caldeira, né? Esse ar que retorna, esse ar que retorna já é quente, que veio da caldeira inicialmente. Claro que ele não vem com a mesma temperatura que saiu, né? Que chegou nas tubulações de água, né? Que estão aqui. Mas ela volta a uma certa temperatura. Como ela chega aqui, né, novamente na câmara, ela é reaquecida, quer dizer, esse ar é reaquecido, mas como ele já está numa temperatura já bem elevada, então não precisa aquecer muito. Tá? Não precisa gastar muita energia para aquecer esse ar novamente. Então, isso evita que você aqueça grandes volumes de ar, porque o ar ele já veio, uma parte desse ar já veio reaquecido. Então, isso facilita no consumo. Tá? Tem mais gente pedindo para entrar. Temos com 22. Então, gente, uma caldeira funciona mais ou menos dessa forma, tá? Agora, essa aqui é uma água tubular, tá? Uma caldeira diferente da outra, né? Ok? Ela, a vantagem que opera a média e alta pressão, tá? Já é bem mais eficiente do que a outra, né? Resultando em uma alta produção de vapor. Tá? Então, você vê que a outra anterior, né, a flama tubular, ela produz pouco vapor, mas ela chega rapidamente na temperatura que você quer. Mas também ela não consegue alcançar grande quantidade de vapor e também ela não consegue uma temperatura muito, muito elevada. Né? Então, a temperatura é muito, muito baixa. Tá? Então, essa é uma diferença. Então, como é que funciona essa caldeira? Tá? Isso aqui é um esqueminha bem simples, só para ter uma ideia, a mostrar para vocês como ela funciona. Tá? A diferença da flama tubular, da água tubular, é que a água ela é aquecida, tá? Diretamente, tá? Na chama. Tá? Então, ela é aquecida diretamente na chama. Então, ela produz aqui os vapores de água, tá? E sai por aqui por cima. Tá? Nesse caso aqui, ele está mostrando uma aplicação dessa caldeira na produção de energia elétrica. Tá? Então, o vapor ela gira essa hélice, né, que está aqui, se dá para vocês enxergarem uma hélice aqui. Na hora que ele gira essa hélice, ela faz com que ela gire o motor, tá? Uma turbina. Então, na hora que ela gira a turbina, ela consegue gerar energia. Um momentinho, tem mais gente pedindo para entrar. Tá? Então, essa é uma caldeira aquatubular. Tá? Então, a diferença de uma para outra, em termos de funcionamento,
é que uma, você aquece o ar e o ar vai aquecer as tubulações e, com isso, vai aquecer a tubulação, ela vai aquecer a água. Aqui, não. Na água tubular, você tem o quê? A chama aquecendo diretamente as tubulações, né? No caso, o tanque. Tá? E, com isso, forma o vapor. Então, o que acontece, na realidade, com relação à corrosão nessas caldeiras, né? A corrosão ela pode ocorrer tanto na parte do contato com a água, né, que é a corrosão, a gente chama de corrosão interna, como também as partes de contato com os gases, né, que é a corrosão externa. Então, você tem tanto a corrosão da chama diretamente na tubulação, como também do vapor na tubulação. Tá? Em ambas as situações, vai ocorrer corrosão. Tá? Vai ocorrer corrosão. Por quê, gente? Porque quem provoca, na realidade, a corrosão é basicamente a água. Tá? A água que circula dentro dessa caldeira. Porque a água é o grande vilão da corrosão. Né? Qual é o meio corrosivo que provoca a corrosão? É a água. Tá? Por quê? Porque essa água, a maioria das vezes, essa água não é uma água totalmente uma água destilada, é uma água totalmente pura. Ela é uma água que vem ainda com micro-organismos, vem ainda com alguns sais minerais, tá? Vem com algumas substâncias ácidas. Tá? Então, quando ocorre a mudança do estado líquido para o estado gasoso, você faz com que esses elementos, né, essas substâncias, elas se soltem, tá? Elas se desprendam da composição da água. Tá? E por quê? Porque quando você tem o vapor da água, você tem só H2O. Né? Na hora que você transforma a água do estado líquido para o estado gasoso, a água sai apenas H2O. Tá? O que está misturado com a água, ela é precipitada. E justamente esses sais que são precipitados é que vão provocar a corrosão na caldeira. Porque ocorre o acúmulo, né, desses materiais e, com o passar do tempo, eles vão provocando a corrosão na tubulação. Tá? Aí você pode me perguntar, professor, mas não é só fazer um tratamento para tirar esses elementos? O problema, gente, é que o custo, né, para você tirar esses elementos é muito alto. Tá? Então, não compensa você tirar esses elementos da composição da água, porque o custo vai ficar muito alto e vai terminar encarecendo o produto, né, o seu produto final, quer dizer, o que você produz na fábrica. Tá? Então, é complicado você tratar essa água. E a maioria dessa água ela vem, muitas vezes, da água que é retirada de um igarapé, ou é retirada de um lago. Tá? Pode até também ser retirada de poço. Tá? Então, essa água, com certeza, ela vem com algum resto de alguma matéria orgânica, de alguns sais, né, que fazem parte da composição natural da água. Né? Então, isso vai provocar a corrosão. Tá? Então, geralmente, o que acontece? Acontecem incrustações, né, na parte interna da caldeira, as corrosões. Essas incrustações que ele fala é que, como você tem a sedimentação desses sais, né, na tubulação, ela vai diminuindo o quê? O diâmetro dessas tubulações. Tá? É muito parecido, por exemplo, eu gosto muito de fazer, vamos dizer assim, fazer uma comparação com você tem aí por exemplo, você tem aí uma veia entupida, por exemplo, né? Você está bombeando sangue, né? O teu coração está bombeando sangue e você se alimenta muito com gorduras. Né? O que acontece? O diâmetro da veia, né? Ela começa a diminuir. Tá? Começa a diminuir por quê? Porque há o acúmulo de gordura nas paredes da veia, né? E se você deixar diminuindo, o que vai acontecer? Você vai entupir a veia. Né? E entupindo, o coração já continua bombeando, né, sangue. Tá? Então, o que vai acontecer? Vai aumentar a pressão. Tá? E aumentando a pressão, vai ocorrer o quê? Um infarto. Né?
Então, a caldeira é a mesma coisa, você tem uma diminuição da tubulação. A caldeira ainda continua mandando aí vapores, né, de ar, né, aquecendo. E a tubulação está entupida, vai ocorrer quê? Uma explosão, né, gente? Vai ocorrer explosão e isso é um problema, né? E justamente é isso que vai provocar aí vai ocorrer aí o problema da explosão da caldeira, tá? Então, isso é complicado. Então, a corrosão ela vai provocar também uma explosão. De que maneira? Você tem aí o aparecimento de buracos na tubulação. Tá? Por quê? Porque você deixou esse material se sedimentar, ele está reagindo com a tubulação, tá? E começa a aparecer buracos, né? Aquelas corrosão por pits, por exemplo. Tá? Aí você tem uma perfuração da tubulação. E com isso você vai liberando gases, né, de vapor e vai acumulando dentro da tubulação da caldeira, e isso pode ocorrer também uma explosão. Tá? A questão de arraste e espuma, tá, também é da mesma forma. Você tem, na hora que você está aquecendo a água, né, a formação de espumas. Tá? E essas espumas, elas dentro dessas espumas, existe muito material orgânico e também restos de sais minerais. E com o passar do tempo, ele vai se impregnando na parede da tubulação, tá? E também da parede do tanque da caldeira. Isso provoca aí a corrosão, tá? Então, o que provoca a incrustação, né? Aí você tem bicarbonatos, cloretos, sulfatos, né? Silicatos, né? Gases, CO2, O2, argilas, areias. Então, tudo isso aqui você pode encontrar dentro da água. Tá? O que isso vai provocar? Vai reduzir a vida útil da estrutura da caldeira, tá? Vai diminuir a questão da transferência de calor, tá? Da caldeira. Então, você vai precisar aquecer mais essa caldeira, você vai precisar gastar muito mais combustível, porque você não está alcançando a temperatura que você quer, né, dos gases. Então, vai haver mais gasto de combustível, tá? Além do risco de ocorrer uma explosão. Tá? Aí a corrosão, né? Qual tipo de corrosão pode ocorrer? Uma corrosão ácida, generalizada, uma corrosão por oxigênio dissolvido, corrosão por metais dissimilares, né? Corrosão por ácido sulfídrico, pode ocorrer uma corrosão de ácido localizada, corrosão por agentes quelantes. Então, isso é uma variedade enorme de tipos de corrosões que podem ocorrer, tá? Não quer dizer que todas essas corrosões irão ocorrer numa caldeira. Isso varia muito de acordo com o tipo da água que você está utilizando na caldeira. Tá? Mas o que você sabe aqui é que a maioria desse tipo de corrosão, elas são causadas por algum tipo de substância que está presente na água. Tá? Amônia, gás sulfídrico, gás carbônico, sulfato, álcalis, sais dissolvidos. Tá? Então, existe uma infinidade de componentes que fazem parte da água naturalmente. Tá? Não é uma água que veio contaminada de algum processo industrial que contaminou essa água e daí eu estou usando essa água para a caldeira. Não. Isso tem na água naturalmente, está na natureza. Tá? Está na natureza. Então, quando você capta essa água, tá, para usar na caldeira, vem todos esses componentes químicos dentro da água. E quando você utiliza na caldeira, devido ao quê? Altas temperaturas, né, porque essa água ela vai ser transformada em vapor, então esses materiais que não são, por exemplo, não são solúveis, aí eles começam a se depositar. Né? Quando há variação de temperatura, quando há variação de volume de água, então esses materiais eles começam a reagirem e se precipitarem. Tá? Então, geralmente, o que acontece é isso aqui, ó. Nessa foto que estou mostrando para vocês. Aqui você tem uma tubulação totalmente entupida, ó, tá vendo? Tá? Aqui, essa tubulação, a água passa por dentro dessa tubulação e, com o passar do tempo, começou a
a ocorrer uma precipitação de sais. Tá? Aqui nessa outra aqui, ó, você tem também uma tubulação. O processo já iniciou aqui a corrosão, ó, né? Você tem aqui um processo já iniciando de corrosão. Tá? Aqui, ó, você tem aqui também, ó, o processo já começou. Aqui as tubulações pelo lado de fora. Já iniciou o processo de corrosão, tá vendo aqui? Aqui são materiais que estão sendo sedimentados em cima da tubulação. Tá? Aí começa a ocorrer a corrosão. A corrosão. Tá? Aí aqui novamente, ó. Tá? Novamente a corrosão. Tá? Aqui também, ó. Aqui você tem corrosões aqui, ó, não sei se você consegue enxergar, aqui entupimentos das tubulações, ó, tá vendo? Aqui também, entupimentos da tubulação. Então, você tem aqui uma tubulação da caldeira, ó, que ocorreu aqui uma perfuração, tá? Você vê que foi bem aqui na curva, porque na curva é justamente aonde você tem o maior atrito, tá? Atrito dos vapores de água. Tá? Então, geralmente, a corrosão ela acontece justamente nas curvas das tubulações. Tá? Aqui, ó, você percebe também, ó, precipitação de alguns sais minerais. Assim, que a tubulação praticamente ficou branca. Tá? Então, aqui já está bem no estágio bem avançado, onde se demorou muito para fazer manutenção, tá, na caldeira, e ela chegou nesse ponto, praticamente, de ficar inutilizado. Né? Tá? Aqui embaixo também, ó, novamente, ó, uma caldeira praticamente inutilizada, não tem mais como você recuperar essa caldeira. Tá? Aqui é outra parte, aqui é tudo por dentro, tá? Tudo dentro da caldeira, como é que ela é composta. Tá? Aqui você tem a água, tá? Que ela fica aqui dentro da caldeira, tá? E aqui são as tubulações onde passa o ar quente. Tá? Aí esse ar quente ele vai aquecendo a caldeira. Tá? Então, o que seria o arraste e espumação? Né? O que acontece quando você está aquecendo a água dentro da caldeira, a tendência é o quê? Como essa água está se transformando de líquida para vapor, como você tem um aquecimento, esse vapor está saindo, então ocorre o quê? Uma diminuição do volume, tá? Dessa água. Então, a caldeira, automaticamente, ela vai repor essa água. Tá? Ela vai repor essa água e, dependendo da velocidade que é reposta essa água, há um aparecimento de muita espuma. Tá? E essas espumas, se elas forem muito constantes, ela vai dificultar a saída dos vapores de água e vai ocorrer o quê? Precipitação de alguns sais na caldeira. Tá? Então, isso pode ser devido a um projeto inadequado, né? Porque você o projeto da caldeira não atentou com relação à quantidade de água que está entrando na caldeira para repor essa quantidade de água que já existia antes. Então, a regulagem não está bem feita, tá? Ou então foi erro do projeto. Tá? E com isso você vai ter o quê? Excesso de óleos totais dissolvidos, você vai ter aparecimento de produtos alcalinos, você vai ter aparecimento de óleos e graxas, você vai ter excesso de sólidos de suspensão, como detergentes e matérias orgânicas. Então, tudo isso devido a esse processo de espumação, tá? Que vai, né, sendo provocado pela essa reposição de água na caldeira. Tá? Além do material, além da própria água que ela vai trazendo, né, lá que eles chamam de arrasto, né, do que vai sendo abastecido, tá, a caldeira. Aí vem a corrosão externa, tá? Ele fala que esse é um tipo de corrosão que acontece justamente nas superfícies, né, expostas os gases, né, onde você tem os gases, o ar que foi aquecido, né, devido à combustão, porque você tem a combustão
a combustão do gás. Tá? Além do ar que você tem, né, dentro da caldeira, você tem a combustão do gás, ou, no caso, do óleo diesel, né, que é utilizado para queima, tá, para formar a chama. Tá? Então, algumas partículas, né, que compõem tanto o gás, né, ou também o óleo diesel, ele também é levado, né, o ar quente, e vai de encontro às tubulações da caldeira para transferir esse calor para a água. Então, algumas dessas partículas, desses materiais, eles vão também provocar a corrosão. Tá? Aí você tem o próprio aumento da temperatura, né, porque o que acontece? Você tem o aquecimento da tubulação, né? Então, a dilatação do metal, porque as tubulações são feitas de metais. A dilatação desse metal. Depois você tem o resfriamento. A dilatação, resfriamento, dilatação, resfriamento. Então vai chegar um ponto que vai ocorrer uma fadiga desse material. Ocorrendo a fadiga, ele vai dar espaço ao quê? A entrada de algum contaminante, né, vinha a provocar a corrosão, né? Principalmente a presença de oxigênio. Tá? Pode ter presença de enxofre, né? Esse enxofre veio da onde? Da combustão do combustível, né? Que pode ser através do gás natural, né? Que geralmente é utilizado gás natural, ou através do óleo diesel. Né? E o próprio ar atmosférico, né? Ele vai provocar a corrosão também. Aí aqui você tem outros exemplos aqui de corrosão. Tem a corrosão por pizza, que é um desenho tentando mostrar mais ou menos como está ocorrendo a corrosão. Aqui, ó, você tem duas tubulações, ó, onde você tem a água aqui dentro, tá? E aqui, ó, nesse espaço entre uma tubulação e outra, é onde está passando os gases, né? A alta temperatura, né? Então, quando o ar passa, ele vai desgastando essas tubulações, tá? Porque ele passa com alta velocidade. Então, ao contato, ao atrito desse gás em cima da tubulação, e com o passar do tempo, ó, se você perceber aqui, ó, você vai diminuindo a espessura das tubulações, e vai chegar a um ponto que vai romper a espessura e pode provocar aí um desgaste. Então, uma explosão, principalmente. Olha aqui, ó. Aqui já é uma corrosão ocorrida devido à presença de ácidos, né, que foram formados dentro da caldeira. Tá? Aqui também, ó, nessa foto, tá? Também são formados pela presença de ácidos, tá? Nessa caldeira. Aqui, olha, quando ocorre um superaquecimento, ó, aquilo que eu falei a vocês, ocorre o quê? Um esticamento, quer dizer, como é um metal, quando ele é aquecido, ele se dilata. Depois ele se comprime quando ele é resfriado. Então, nesse movimento, ele vai chegando o quê? A uma fadiga. Tá? A uma fadiga. E com o passar do tempo pode ocorrer um rompimento dessas tubulações. Então, o que acontece? Geralmente, você tem um período em que você faz a manutenção nessa caldeira, justamente prevendo esses problemas, né? Esse desgaste com a tubulação. Então, você faz daqui a 2 anos, 3 anos, depende muito da qualidade da água. Tá? Aí você faz uma previsão de manutenção. É justamente aí onde entra o técnico, né? O técnico ele vai analisar a água, tá? ver os componentes dessa água, tá? O que você tem nessa água, para ter uma ideia mais ou menos quando você vai fazer manutenção, ou qual o produto químico que você pode inibir, tá? O processo corrosivo. Tá? Então, existem alguns inibidores que são colocados na água da caldeira para evitar esse processo corrosivo. Tá? A formação de bolhas, né? Essa formação de bolhas aqui, que ele fala, falha devido ao superaquecimento. O que seria isso? Quando você religa a caldeira, ela, dependendo do tipo da caldeira, ela vai aquecer rapidamente a água. E pode ocorrer formações de bolhas, muitas bolhas, além do que foi previsto, e com isso pode superaquecer as tubulações, e essas bolhas podem provocar isso aqui, como vocês estão vendo aqui. Ó. Tá?
a caldeira ela pode ter uma deformação. Tá? Então, isso pode acontecer. E isso, com o tempo, pode provocar uma explosão na caldeira. Então, como prevenir, né, esse processo corrosivo na caldeira? Tá? Você pode fazer uma clarificação da água, um abrandamento, uma desmineralização, uma desgasificação, tá? Pode fazer a remoção de sílica. Aí você me pergunta, professor, mas temos que fazer isso mesmo? Todas as águas que a gente for usar na caldeira? Não, depende do tipo da água que você tem. Justamente aquilo que eu falei anteriormente, você vai fazer uma análise da água. Tá? É aí onde vocês entram, onde o técnico em química vai trabalhar, vai atuar na análise da água. E com isso você vai determinar a concentração desses componentes na água e vai passar isso para o encarregado, ou para o engenheiro, ou para a pessoa responsável pela caldeira, e daí ele vai tomar a iniciativa, né? Quais são os produtos químicos quais são os inibidores que devem ser utilizados, né? Aí a preparação das soluções, aí tudo isso envolve vocês, né? Então, olha, se você observar aqui, ó, existem alguns outros equipamentos que são adicionais, né, na caldeira, justamente esses equipamentos que são utilizados para fazer o abrandamento dessa água, tá? Aqui são algumas etapas de tratamento da água também, ó. Vendo que a foto, aqui você tem uma oxigenação da água para tirar alguns componentes, principalmente matéria orgânica que pode ter na água, tá? Então, existem várias etapas de tratamento. Claro que essas etapas elas não podem ter um custo muito elevado, senão não compensa a utilização da caldeira, tá? Ou você vai ter que captar água em outro lugar, né, para poder minimizar esse custo dessa água. Uma das primeiras coisas, quando é instalada uma fábrica, e se ela utiliza caldeira, uma das primeiras coisas a ser observada é a captação da água, a qualidade da água que vai ser utilizada na fábrica. Tá? E por isso que eles, quando eles determinam, vai ser em tal lugar, ou vai ser... Eles, antes dele colocarem a fábrica em funcionamento, a primeira coisa que eles fazem é escolher o local certo para a implantação dessa fábrica, né? Aí os tratamentos internos da caldeira se baseiam basicamente no quê? No controle do pH, né, que envolve a questão da alcalinidade, e a eliminação de oxigênio dissolvido que pode estar presente nessa água, né? E também a presença de cloretos. E, por fim, também a questão dos sólidos totais que podem estar dissolvidos na água. Então, com certeza, essas análises vocês irão fazer. Tá? Na hora que a caldeira estiver em funcionamento, né, essa água já deve estar sido analisada, e esses parâmetros aqui, ó, são os parâmetros básicos que vocês terão que determinar para a água ser utilizada. Tá? Então, com isso, você vai o quê? Eliminar a dureza, né? Se houver alguns sais dissolvidos, vai ter que eliminar a dureza, vai ter que fazer com que os fosfatos se precipitem, você vai fazer tratamento do quelatos, controle do pH, né, que envolve a alcalinidade, vai eliminar o oxigênio e também a presença de cloretos sólidos, né? Então, tudo isso vai ter que eliminar, vai ter que tratar. Na maioria da água que você utiliza hoje, né, você tem esses problemas na água. Tá? Talvez não todos, mas a grande maioria desses problemas você vai ter presente na água. Então, você vai ter que fazer um tratamento. Tá? Aí você vai fazer o quê? Uma dosagem de algum produto químico, né? Se houver necessidade, né? Como falei, né? Através de um equipamento de bombas, né? E porque se isso não for feito, né? Vai começar a ocorrer o quê? Incrustações e aparecimento de alguns elementos quelatos, né? E com isso vai ocorrer o quê? A corrosão nas tubulações. Tá? Então tem que ter muito cuidado com isso. O tratamento tem que ser muito bem feito. A análise da água tem que ser muito bem feita também, porque pode ocorrer problemas, né, nas tubulações da caldeira. E, consequentemente, o quê? Se você não fizer essa análise, se você tem uma previsão de manutenção daqui a 3 ou 4 anos, vai ter que ser feita antes. Né? E se você não fizer isso, vai ocorrer o quê? Um risco de uma explosão. Né?
E já aconteceu vários casos de explosões de caldeira. Não sei se vocês acompanham no telejornal, né? De vez em quando você aparece aí uma explosão numa caldeira, justamente devido a esses problemas. Não foi feita a manutenção, não foi feita a análise correta, né, da água, da qualidade da água, e ocorreu as incrustações, aparecimento de sais, de algum pH muito baixo, né, e com isso ocorreu a corrosão das tubulações e, consequentemente, a explosão. Então, você vai ter que fazer um controle químico, né, uma limpeza química também e uma limpeza mecânica, tá? E, por fim, alguma proteção contra a corrosão, tá? Essas proteções aí você pode, desde de inibidores, né, até a questão da qualidade da água, aí você tem que ter cuidado, tá bom? Então, aqui são alguns equipamentos que você faz a análise, né, da caldeira, tá? Aqui você tem um pHmetro, né? Aí você tem uma questão do oxímetro, tá? Você usa até um ultrassom, né? Um aparelho de ultrassom para verificar a integridade da tubulação, da caldeira. Então, tudo isso é analisado, tá? E verificado. Então, a qualidade da água, gente, é primordial. O problema todinho na caldeira é a qualidade da água. É por isso que o químico ele é muito importante nesse processo. A análise da água feita pelo químico é primordial, quer dizer, é prioritária. Então, a água ela tem que ser bem analisada para que não ocorra nenhum problema na caldeira.